Excelente, abençoado dia. Escalando as fortalezas, conquistando o impossível pela fé. Declare. Vou convidar aqui a Andréia. Bom dia para você, seja bem-vindo. Comece esse dia louvando, agradecendo, declarando. Bom dia, Deia! Bom dia! Como é bom, né? Poder declarar em Deus, eu sou mais que vencedora. Já somos vencedoras nesse dia que Ele preparou. Feliz por ter você aqui. Amém. Estamos. O áudio tá bom? Tá, o meu também? Tá ok. Aguardar aqui a Van e começarmos esse estudo de hoje que tá potente. Esse estudo, né, nos fala poderosamente de confiança, de ações de graças, do poder de Deus, desse poder que nos concede, né? Porque nós só somos essa potência poderosa, porque vem dele, né? Verdade. Mostra, Glória a Deus. né? Nossa fragilidade. Tudo Quando tá, a gente entrega essa fraqueza a ele, ele nos dá poder, nos faz forte. tá tudo bem resumido nesse livro que a gente vai ler hoje. Esse Salmo 27, é o que a gente vai iniciar hoje, foi através de um versículo dele que houve minha conversão, né? Eu já compartilhei aqui. Então, esse salmo ele é muito especial para mim. Bom dia, Van! Meninas, Agora entrou. O áudio, deu vendo? certo. Tá ok. Ok. Feliz em estar aqui com vocês mais essa manhã, né? Esse dia preparado por Deus. E que palavra linda ele preparou para a gente hoje, né? Essa porção de hoje de ser presenteada. Porque, como eu já falei, né, aqui compartilhando, esse salmo aqui, o 27, ele fala da total confiança no Senhor. E o versículo 10 desse capítulo foi o que me promoveu a conversão, né? A primeira vez que eu ouvi o versículo 10 e eu, uau, é isso que eu quero, me agarrei assim poderosamente. Então, é o versículo de vida, realmente, dessa fé e confiança total em Deus que eu falo, né? O que significa fé? É confiança em Deus. Então, foi através dessa fé, desse versículo, né? Que é o versículo 10, já vou começar aqui por ele, porque é o versículo da minha vida, que ele diz assim: porquanto meu pai e minha mãe me abandonaram, mas o Senhor me recolheu. Como que diz aí na versão bíblica de vocês, o versículo 10? Aqui está assim: meu pai e minha mãe me abandonarem, então o Senhor me acolherá. No meio diz assim, ó, porque quando meu pai e minha mãe me desampararem, o meu Senhor me recolherá. Amém. Esse é o versículo da minha vida. Então, vamos fazer essa consagração, né? Separar esse momento ao Senhor, que Ele se faça presente conosco. Você faz a oração, Deia? Pode ser sim. Você faz. Amém. Senhor Deus, Pai amado, Paizinho querido, a Ti rendemos graças porque o Senhor é maravilhoso, o Senhor é nosso Redentor, é o nosso Salvador. E nesse momento, Pai, nós abrimos o nosso coração, alinhamos o nosso espírito ao Teu, Senhor, para que Tu venhas, através de nós, passar a mensagem, Senhor, tanto umas para outras como para as pessoas que estiverem aqui, presentes, assistindo. Obrigada por tudo, pelo momento, pela oportunidade. Amém. Amém. Então, vamos lá, né? Capítulo 27, todos que estão aqui, gratidão pela presença, por unir aqui a sua fé com a nossa fé. Então, já pega a sua Bíblia, Salmos 27 a 32, a gente vai meditar hoje. E o Salmo 27 fala dessa total confiança no Senhor. Então, eu já lhe pergunto, em quem você coloca a sua confiança em meio às frustrações, em meio às aflições da vida? Ela tem que ser total no Senhor. Aqui o salmista nos dá essa poderosa
revelação, ela tem que ser total no Senhor, não no dinheiro, não em pessoas, não em... né, Deus direciona, sim, pessoas, as circunstâncias, mas ela tem que ser total no Senhor. Então, aqui a gente vê que é exatamente o salmista, em todo tempo, ele nos remete aqui, o Senhor é minha luz e minha salvação. Então, ao que temerei? O Senhor é a fortaleza da minha vida, de que terei temor? E então, nos remete muito a isso, né? Os que confiam em homens podem ser frustrados, mas os que confiam no Senhor sempre são surpreendidos. E então ele já começa, ele diz isso, né? Se o pai e a mãe abandonam, que são as pessoas de qual a gente mais tem confiança nessa vida, né? Pai e mãe, a gente nasce ali dele, se alimenta pelo cordão umbilical pela mãe, então a gente tem essa total confiança. Mas aí o Senhor nos dá essa resposta, mesmo que ele te abandone, eu vou te recolher. E assim Deus fez comigo, né? Eu ouvi esse versículo no momento de separação e edificou minha fé. Minha confiança sempre foi total em Deus. Ele me recolheu de um jeito que supriu todas as minhas necessidades. Que, sabe, de tudo, Deus se fez presente. Então eu coloquei, eu não tinha opção. Seria em Deus ou em Deus. Então, né, eu sou grata por isso, porque me fez essa pessoa de fé. Porque a minha confiança sempre foi em Deus. Então, eu te convido hoje a ter total confiança nessa palavra, porque ela é poderosa e transforma e edifica de verdade. Aqui no versículo 4 também tem uma coisa assim que é bem importante, né? Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e inquirir no seu templo. Então, assim, a importância da gente, né, pedir ao Senhor a presença dele, da gente buscar a presença dele, da gente estar conectado com ele. Verdade. Porque quando a gente está na presença do Senhor, né, quando a gente realmente tem essa conexão e a gente consegue se ver um com o Pai, a gente tem essa certeza. Essa certeza, ela é constante no nosso coração. Porque quando a gente lê, né, aquele versículo que diz, o amor lança fora todo o medo, como que o amor lança fora todo medo? É o amor em pessoa, né? É o amor representado na pessoa do Senhor. Como, né, no 10 aí deixou muito bem claro. Se o pai e a mãe, né, que é a representação maior do amor que tem na Terra, nesse caso, se algum dia eles vierem a faltar, quem é que vai nos recolher? Quem é que sempre está ali, está do nosso lado, está disposto, né? E esse salmo, ele traz, assim, a gente consegue separar e analisar versículo por versículo, porque ele é muito rico. Aliás, os salmos de Davi são muito ricos, né? O 3 aqui fala que, ainda que um exército acampe contra mim, meu coração não temerá. Ainda que a guerra se levante contra mim, nisso eu estarei confiante. Por quê? Porque tudo pode acontecer. Se o nosso coração e a nossa confiança estiver no Senhor, nós não temeremos. Porque a gente sabe que Ele é o Senhor dos exércitos, né? E Ele é a nosso favor. É poderosa essa palavra, né? E o profeta Isaías também, ele fala isso fortemente, né? Ele diz como pode uma mãe, né, que gerou no seu ventre esquecer o seu filho. Então, isso pode acontecer, é da natureza humana, é da carnalidade. Mas o Senhor não nos abandona. Eu fiz baseado, então isso fala muito forte comigo, né? Questão de família. Porque na família a gente vive os extremos, né? De amor e de dor. Porque tem coisa melhor do que ser amada, estar com a mãe, se sentir protegida, né? Ali com o pai. Mas também na contramão disso, a dor é extrema. Então, eu fiz, inclusive, até um e-book, né, referente a isso. Porque onde é a nossa maior dor é a nossa exaltação. Então, baseado nesse sentimento, porque a gente sente profundamente, né, até quando eu falo, eu me emociono de fato, porque é extremo. É extremo. Então, eu fiz um e-book baseado nisso. E quando a gente entende esse tripé familiar, né, nós, antes de sermos filhos,
do pai e mãe terrestre, nós, né, somos filhos de Deus. Então, nossa primeira família ela é espiritual, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, até baseado no estudo, né, eu lendo o livro, a representação do Espírito Santo, né, seria como o pai, ali a figura masculina, o filho, né, que constitui a família, né? O que constitui a família é o pai, a mãe e os filhos, né? Imagina que aquele casal que não tem filhos ainda fica aqui incompleta, fica naquele anseio, naquele desejo, investe alto que não pode ter para ter esse tripé, né? Ter ali a tríade. Então, eu coloquei, né, fiz um e-book falando disso, o tripé familiar, né? Que é a família espiritual, pai, mãe e a figura do Espírito Santo, né? Eu até coloquei lá porque foi um entendimento assim para mim. O Espírito Santo é aquela figura de doce consolador, né? Então representa uma força feminina, que é da mulher, doce consoladora. Então, nesse e-book eu explico assim, em 2 páginas, bem como significa, como que é esse tripé, né? Então, quando a gente está afirmado e sabe que nós somos primeiro filhos de Deus, para depois, né? Ele nos criou, ele nos amou antes de sermos gerados no ventre da mãe. E aí, posterior da família da mãe, você vem e gera a sua. E Argeu fala que a glória da última casa, ela é sempre maior do que a primeira. Então, é de glória em glória. Então, você imagina a glória tremenda que é ser filha de Deus. E aí você vem para a sua família, pode ser frustrado ou pode ser bênção, mas você constitui a sua, você domina na sua e pode fazer a diferença. Né? Não é desculpa eu ter tido a minha segunda família fracassada, mas a última, eu tenho o poder, Deus me dá esse domínio de fazer ela gloriosa. Então é a partir de decisão, porque eu poderia ficar me vitimizando. Ah, não deu certo lá na segunda, então a minha não tem como também. Vou ser uma mulher fracassada, vou me divorciar também. Mas a partir de uma decisão em confiar no Senhor e declarar, né, como a gente começou aqui, eu sou vencedora, mas vencedora no Senhor. A gente tem a oportunidade de dominar e fazer diferente e cumprir a palavra, a promessa que Deus diz, a glória da última casa é maior do que a primeira. Imagina se a glória de ser filho de Deus é grande. A minha família, através da minha decisão, através do que eu faço com as circunstâncias, ela pode ser maior, porque Deus me dá o domínio, né? Ele dá o livre-arbítrio, está na minha mão fazer essa diferença. Então, isso é precioso, esse entendimento, né? Pegando um gancho lá nisso que tu tá falando, eu me lembrei aqui de uma pregação que eu ouvi que falando assim, que aqueles ladrões que estavam ali na cruz, eles tiveram a oportunidade que a gente não teve de estar face a face com Jesus, de estar na presença de Jesus, né? Como nós, pecadores. Eles estavam ali como nós, pecadores, face a face com Jesus. E a vida deles, a vida de todos ali, começou ruim, seguiu ruim. Um terminou ruim, o outro terminou bom. Então, assim, que a gente esteja atento a isso, né? Como você está dizendo assim, não é porque a minha família desandou que eu tenho que dar continuidade a isso e fazer com que eu construir desande. É a oportunidade que você tem. Você está também diante do Senhor, não é? Então, eu estou diante do Senhor, Vanessa está diante do Senhor. Cabe a ver como é que a gente vai terminar. Nós estamos aqui diante do Senhor e como é que a gente vai terminar? A oportunidade é para nós três, para todo mundo, né? Estou falando aqui da gente. A oportunidade é para todos, mas nem todos querem terminar diferente, não é? É só para eu lembrei dessa pregação que eu vi um dia. É desse. É isso mesmo, decisão, né? E a partir de eu me posicionar e decidir. E aí eu vou crer ou não crer? São escolhas. A gente acorda e já tem que tomar decisões, né? Eu escolho levantar agora, me posicionar, eu escolho ficar aqui no quietinho, dormir mais. São escolhas constantes, né? E o Salmo 28, ele nos fala, né, de súplicas e ação de graças pela oração respondida. Ele começa aqui nos versículos 1 e diz: A ti, ó Senhor, eu tenho invocado, ó meu Deus, não fique em silêncio para comigo, não seja que fiques em silêncio para comigo e eu seja entregue junto com os que descem à sepultura. E no versículo 3 ele continua: Não me considere junto com os ímpios, nem com os que praticam iniquidade, que falam
paz com o seu próximo, mas há maldade em seu coração. Então, ele nos dá um grande alerta, né? Tudo é decisão. A gente tem a decisão de escolher com quem a gente segue, com quem a gente é apenas educado. Aqui ele nos fala exatamente disso, de tipo uma falsidade, né? Ele diz, como aqueles que falam paz ao seu próximo, mas no seu íntimo tem maldade. Então, ele fala de uma pessoa falsa, né? Imagina que há pessoas que muitas vezes não gostam, que a gente até sabe, mas que se colocam ali numa situação, eu te amo, numa bajulação, né? Então a gente tem que ter muita atenção também para ter discernimento espiritual para separar. Ser falso é diferente de uma pessoa educada. Muitas das vezes nós sabemos quem é essa pessoa, mas a gente pode ser apenas educada, né? Ser alguém ser legal com alguém que não gosta da gente ou que a gente não goste, não é falsidade, é educação, né? E a educação, ela realmente nos dá uma dignidade em qualquer circunstância, né? Independente de quem gosta ou quem não gosta. Mas a ponto de você colocar, expressar um sentimento que você não tem, então, aqui ele pede, né? Não me considere como ímpio, que tem maldade no seu coração, quer demonstrar uma outra situação. Então, aqui ele já nos diz, tenha cuidado, esteja vigiai e orai. A palavra de Deus é assim. E nós temos uma tendência muito grande, né? A duas questões. Ou a inclinar para a falsidade, ou a inclinar para virar a face, né? Então, a gente tem que realmente clamar muito ao Senhor, para que Ele nos dê discernimento e sabedoria, para não virar a face, né, para o nosso irmão, porque independente de qualquer coisa, de qualquer situação, nós sabemos que ele é um filho de Deus como nós, e que talvez ele não tenha um entendimento ainda, ele ainda não tenha, né, no coração dele encontrado o Senhor, e por isso talvez caia nas armadilhas, né, e seja até uma pessoa ímpia. Então, a gente tem que ter esse discernimento, primeiramente, e depois ter essa outra postura, que é a postura de ter educação, né? Não ser falso, mas ter educação, se mostrar, né, que você é uma pessoa que já atingiu essa sabedoria. Não estamos falando de estar acima ou abaixo, né? Mas sim de ter um entendimento, né, que a gente já atingiu um patamar. A gente pede, clama ao Senhor, e Ele clama muito, né, que o Senhor, ele cuide do coração, né, que o coração, ele seja sempre cuidado, sempre tratado, para que justamente a gente não caia nessas armadilhas. No versículo 7, a gente vê que ele fala aqui, ó, o Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele confio o meu coração. E fui socorrido. Assim o meu coração salta de prazer, e com canto o louvarei. Quer mais explicar? Desenhando. Né? Palavra viva, né? E João, ele fala... E a gente sabe que tudo começa de dentro para fora, né? E a gente guardar o nosso coração, a gente manter, assim, a nossa essência, né? A autenticidade, buscar, porque é Deus que faz, né? Esse mover na gente. E, então, ele no versículo 9, ele diz, salva teu povo e bendiz a tua herança, apacenta-os e os conduz à eternidade. Né? Então, é palavra realmente preciosa. E João, ele fala... né, que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava junto com Deus, e o Verbo é Deus. Este existia no princípio como Deus. Por meio dele foram feitas todas as coisas, e nada do que havia sido feito se fez sem ele. Então, Deus se fez, era Verbo, né? Ele disse no princípio, haja luz. Então, é o Verbo, é o falar, a voz potente do Senhor. Então, ele se fez, né? O Verbo se fez carne. Então, a palavra se fez o próprio Jesus. Então, nos remete, né, o quanto o Senhor nos ama. O Salmo 29, ele fala, né, da poderosa voz do Senhor.
esse salmo, ele é conhecido como os Sete Trovões, né? O Cântico dos Sete Trovões, que remete à natureza, né? O louvor à natureza, a essa voz potente de Deus. Então, diante desse salmo, qual é a voz que você escuta hoje? Né? Então, a gente decide, é uma decisão, a gente decide estar atento à voz do Senhor em cada versículo, em cada estudo, em cada porção do dia que nossos ouvidos estão atentos a essa voz. Porque a Bíblia aberta é a própria boca do Senhor, né? Então, que a gente esteja com o ouvido direcionado a esses conselhos, à sabedoria de Deus. E o versículo 1 do Salmo 29, ele diz: Trazei ao Senhor, ó filhos varões, trazei ao Senhor louvor e glória. Trazei ao Senhor honra devida a seu nome, adorai o Senhor em seu santo átrio. E aí, por 7 vezes aqui durante esse versículo, ele vai falar da voz do Senhor. Então, a voz do Senhor é na plenitude, né? E a gente tem que escutar, meditar aqui. Então, se você tem a sua Bíblia, leia. Então, no versículo 3, ele começa: a voz do Senhor está sobre as águas. E ele segue no 4: a voz do Senhor é com poder. 5, a voz do Senhor que quebra os cedros. 6, a voz do Senhor faz saltar como bezerros ao Líbano. No 7, a voz do Senhor que extingue a chama do fogo. A voz do Senhor que faz tremer o deserto. E no versículo 9, a voz do Senhor que faz tremer as servas e desarraigar os bosques. Né? O Senhor trouxe o dilúvio. O Senhor se senta como rei para sempre. O Senhor outorgará poder a seu povo. O Senhor bendirá a seu povo com paz. Então, tudo é a voz do Senhor. E quando não foi a voz, ele próprio se fez carne. A voz se fez verbo, né? O verbo se fez carne. Deixou de ser voz e tomou uma forma material na presença do Senhor Jesus. Ou seja, esse salmo aqui, ele simplesmente vem para testificar e reforçar que em tudo a gente tem que ouvir a voz do Senhor. Porque através dela tudo foi criado, e através dela tudo se fez, e é através dela que tudo continua sendo feito. Não adianta a gente tentar, né, buscar nada fora da presença, fora daquilo que o Senhor fez, fora daquilo que o Senhor disse, porque a gente vai ficar perdido. Nós temos que buscar colocar a nossa vida na presença do Senhor, e todas as vezes que a gente precisar de qualquer coisa, a gente tem que saber ouvir a voz do Senhor. Se a gente ainda não adquiriu esse discernimento, essa intimidade de saber ouvir a voz do Senhor, ela está aqui. É só buscar. Né? Para aqueles que ainda não adquiriram essa intimidade. Então, busca todos os dias na palavra, busca todos os dias a voz do Senhor, que ela fala, gente. O Senhor fala grandemente com você através da palavra. Quando qualquer coisa nas nossas vidas que a gente tem alguma dificuldade, não adianta ficar tentando. Você pode ser a pessoa mais sagaz do mundo, a pessoa mais experiente do mundo. Não adianta ficar buscando solução através da força do seu braço. Busca na palavra, coloca a sua vida diante da presença do Senhor. Se coloque como aquele filho mesmo que precisa do conselho do Pai, porque é quem nós somos. Nós precisamos do conselho do Pai em todos os momentos da nossa vida. Então, vai na palavra, abre a sua Bíblia, busca um discernimento, busca o consolo mesmo, que Ele sempre vai ter uma palavra para te entregar. Seja qual momento for da sua vida. Assim, tem gente que diz assim: eu não entendo a Bíblia, eu não consigo. E super me identifico que um dia também. Mas Deus fala com a gente, eu acho que acontece com vocês também. A gente coloca uma situação diante dele e a gente fica... Pelo menos comigo é assim, quando eu estou com alguma situação que eu preciso de uma solução e eu não estou sabendo qual caminho que eu vá, eu coloco diante dele e peço a ele: Senhor, me mostre, para que eu faça a escolha certa, tome a decisão certa, que venha exaltar, né, a Deus, não a mim. Porque se eu tiver que passar mesmo, passo na carne, né? Assim, sofrendo na carne. O que eu tiver que passar, eu passo. Mas
E se não for, se for desnecessário esse sofrimento, né? Aí eu coloco. Minha gente, é tão interessante que assim, ó, eu pego a Bíblia, eu medito na palavra, mas o dia todo Deus manda uma palavra, seja no Instagram, seja no WhatsApp, seja no louvor, o dia todo. Aí eu digo, meu Deus do céu, como é que tem gente que diz assim, não, eu não entendo a Bíblia. Pronto, não entende. Mas e aí, uma pessoa te falando, será que tu não entende? Um louvor tu ouvindo, será que tu não entende? É falta de conexão, né? Falta de conexão. E a gente sabe que isso é muito comum acontecer, porque infelizmente as pessoas acham assim, eu vou na igreja e ali eu tenho minha conexão com Deus ali. Aí assim, uma vez na semana a tua conexão? Não tem. Ninguém fica íntimo de ninguém, tendo um encontro casualmente aos domingos de 2 horinhas. Ninguém fica, né? E aí a gente vê Deus, ele fala todo tempo. A gente toma decisão errada, toma, porque a gente ainda erra, né? Mas, tipo assim, eu tomo, mas acredita que eu tomo, já pensando assim, sabe? Rapaz, Deus está dizendo para eu fazer isso, mas eu não estou tendo coragem de fazer. Deixa eu esperar mais um pouquinho. Quando eu vejo o negócio vai piorando. Aí eu Exige tomo. constância, né? Exige constância, tem que ser todos os dias. E a gente vive hoje que tem muitas interferências, muitas vozes para nos orientar, para nos aconselhar, para dar direção. Mas a voz que a gente tem que estar atenta é a voz do Senhor, porque essa sim dá a revelação e a direção que a gente sim deve seguir. Então, essa conexão, quando a gente pede, ele vai enviar o direcionamento, né? E na teologia clássica, né, fala-se que tem duas formas, né, da revelação de Deus. A revelação especial, que é através da palavra de Deus, do Espírito Santo enviado, através do Senhor Jesus Cristo, né, do qual a gente modela, o nosso irmão mais velho que nos ensina. Então, nós buscamos nele. Mas imagina que as pessoas, né, onde a gente esteve também no processo do qual a gente não pegava a palavra para ler, é através da natureza, é a revelação geral. Deus se faz presente em tudo. A gente vê Deus em tudo, né? Numa árvore, num pássaro, nas pessoas que estão à nossa volta, né? Deus se revela através das pessoas, do qual ele envia para a nossa vida, né? E até o versículo lá primeiro, do 27 que a gente leu agora, ele fala algo muito interessante, porque Deus sonda o nosso coração, embora a pessoa não tenha aquele hábito de ler, de estar buscando, ele tem um coração. E aí ele fala lá no versículo, meu coração te fala, e o meu rosto, né? No versículo 8 do 27, ele diz, meu coração te fala e meu rosto busca teu rosto. Então, todos, independente da pessoa estar buscando, estar meditando na palavra ou não, ela tem na sua essência essa busca por Deus. Ele sonda o coração. Pessoa aquela que se declara ateísta, que não confia em Deus, no seu íntimo ela tem essa essência, porque ela é o próprio Deus, ela é o próprio milagre. Deus concedeu ela estar ali. Mas por uma decisão, por uma escolha, ela diz, não, eu não creio em Deus, eu não acredito que há algo superior. Mas no seu íntimo ele fala, né? Então, é que a gente tenha realmente essa atenção a decidir, a ouvir a voz que pode sim nos direcionar, que sim em quem nós possamos confiar. Não tem segunda opção, não tem plano B. Confiamos no Senhor e no Senhor e no Senhor. Primeiro o reino e as demais coisas são acrescentadas. É verdade. Quando No alguém Senhor. fala algo, tá dentro da palavra? Aquele conselho tá na palavra? Se não tá, pode dispensar. Nem perca tempo ouvindo. Verdade. Exatamente isso. Ter essa consciência, né, que Deus age através de pessoas. Então, se a conexão, ele envia pessoas, né? Então, já compartilha também essa mensagem, porque estamos aqui falando da palavra de Deus. Então, alguém ouvindo uma frase, algo que a gente fala, um versículo, há essa transformação, ele vai dar ouvido a essa voz, né? Porque nós estamos aqui servindo, né? Eis-me aqui, Senhor, usa conforme a sua vontade. Então, somos instrumentos na mão de Deus.
para manifestar a sua voz, né? Como a Déia falou, muitas pessoas leem e não conseguem entender. E aqui a gente traz um versículo e a gente coloca, traz experiência, que é exatamente para ficar de algo de uma forma dinâmica, né? Qual a lição que a gente pode colocar para o nosso dia a dia? Então, a lição poderosa desse versículo é: não dê ouvido a vozes, às interferências, né? Foquem na voz do Senhor. Confie no Senhor de todo o teu coração. E o Salmo 30, ele segue aqui, ele fala de ação de graças por haver sido resgatado da sepultura. E esse salmo, ele é muito forte, né? Aqui ele foi também de autoria do rei Davi. Ele fala aqui, né? Que o céu significa, na Bíblia de vocês, como que tá aí? Ação de graças por haver sido resgatado do Sheol, né? C-S-H-E-O-L. Que significa, muitas pessoas confundem, a gente não pode confundir, né? As pessoas confundem ou com purgatório ou com o inferno, né? Onde ali chama de fogo. Mas no Velho Testamento, essa pronúncia significa isso, a sepultura, né? A cova mesmo. E aí ele segue aqui no versículo 1, ele diz: ó Deus, te exaltarei porque me resgatastes e não deixaste que meus adversários se alegrassem sobre mim. Ó Senhor meu Deus, supliquei a ti e tu me curastes. Então a voz de Deus, confiar no Senhor, ele é o remédio para a nossa alma. Ele é o remédio para a nossa cura hoje. Independente de qual seja, como você chegou aqui, o Senhor é a cura. Ele é único, eterno e suficiente. Seja qual for a causa, depressão, ansiedade, o que queira, uma enfermidade que queira estar te levando à sepultura. Ele é a cura hoje. Toma posse dessa palavra, porque ela faz. Né? Deus é Deus de milagre, ele faz o impossível. E aí, ele, no versículo 13, ele diz: fizeste subir minha alma da sepultura e me salvaste dentre os que descem a ela. Então, o Senhor é a nossa salvação. Ele pode nos tirar dessa situação que quer nos levar à sepultura, que quer nos fazer descer à sepultura. Então, clama ao Senhor, confia de todo o coração. Coloca o teu ouvido para essa voz e toma posse hoje da cura que você precisa, seja na área financeira, seja na área física, qual seja a área, ele é a cura. Amém. Esse Salmo 30, ele mostra, né, de forma bem incisiva, inclusive, quando ele vem reforçar muito túmulo, cova, né, que o Senhor, ele vai te resgatar lá no último, né, quando você está na pior situação possível. Você tem que ter a certeza no seu coração que o Senhor vai te resgatar. O Senhor, ele vai te tirar daquela situação. No 11 aqui ele fala: tu transformaste meu pranto em dança, tiraste meu pano de saco e me cingiste com alegria. Ou seja, o Senhor, ele te transforma. Ele transforma toda a situação que você estiver vivendo na sua vida. Se você estiver passando por uma situação, eu não sei, né, o que você aí do outro lado possa estar passando, quem está ouvindo, né, até mesmo nós aqui. A gente não sabe no nosso íntimo o que está acontecendo. Somente cada um tem a certeza no seu coração daquilo que está vivendo. Mas a certeza que eu tenho, que a Andréia tem, que a nossa irmã amada que tem, e que todos vocês podem ter, é que, independente da situação que você esteja passando, se você confiar a sua vida ao Senhor, ele vai te buscar, ele vai te resgatar, ele vai te tirar dessa situação e ele vai te exaltar. Porque, né, falou aqui, ó, que ele tira o meu pano de saco, né? Ele tira toda a sujeira, ele tira toda aquela situação que você se encontra e ele aqui, né? Não sei como é que tá aí, mas aqui para mim tá. E me cingiste com alegria. E ele vai te transformar. E esse Salmo 30 tem um versículo muito famoso, né? Que tem até a musiquinha e muitas pessoas conhecem, né? Que tá no 5.
A sua ira não dura mais que um momento. Em seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E uma vez eu ouvi uma pregação sobre esse versículo, porque muitas pessoas entendem de forma errada. Acha assim, não, porque hoje está tudo ruim, mas como diz o Senhor, o choro dura uma noite, amanhã de manhã vai estar tudo certo. E a gente sabe que nem sempre é assim. Não é dessa forma. Essa uma noite, uma vez eu ouvi colocar de uma forma muito sábia. Essa uma noite, ela pode durar uma vida inteira. Porque a alegria que vem pela manhã, essa manhã é quando você reconhece quem você é na presença do Senhor. Porque essa noite é quando você está fora dele. Independente do que está acontecendo ou não, né, a sua situação, no outro dia, mesmo que a dificuldade continue, se você está na presença do Senhor, a alegria renasce, porque a gente entende, a gente adquire esse conhecimento e essa sabedoria de que as misericórdias do Senhor se renovam todas as manhãs. Então, por mais que você continue passando por uma provação, você sabe que toda manhã Ele te dá uma oportunidade de fazer o novo. Ele te dá uma oportunidade de fazer diferente. Ele te dá uma oportunidade de ser uma pessoa melhor e buscar algo melhor. Então, que a gente entenda, né, que essa noite, geralmente, é quando a gente está fora da presença do Senhor. A alegria da nossa vida. Nada mais vai te encher, vai te trazer, sabe, essa alegria, essa felicidade que somente Ele pode trazer nos nossos corações. Esse lugarzinho é só dele e de mais ninguém. É um êxtase, né, de estar na presença do Senhor. Isso nos dá um prazer, né, uma força, né? A alegria do Senhor é nossa força e ela é permanente. O princípio da felicidade, ele é constante. Então, esse versículo, ele tem uma revelação, né? Na minha versão diz: o pranto poderá durar toda a noite, mas pela manhã chegará a alegria. Então é isso, o choro tem uma duração. Quanto tempo você decide ficar nessa noite? Né? Igualmente, quando a gente fala do deserto, estar no deserto, você se movimente para você sair, ou você Sim. vai ficar nesse deserto. Então, ou você vai ficar na escuridão. Né? Deus é a própria luz, né? E fala-se que chegando à luz, a treva não resiste. Então, quando a gente chega né, na presença do Senhor, acaba-se a noite. Porque fala, né, Isaías fala que mesmo em plena meia-noite, o Senhor brilha, né, faz brilhar um sol para nós. É essa alegria, né? Não há mais escuridão. Então, é através de uma decisão. Decida hoje, confesse hoje o nosso Senhor, Jesus Cristo, o único, eterno e Salvador. Como? Né? Total confiança, com total poder, decida ouvir a sua voz e estar nessa alegria que ela é permanente. Então, decida sair da escuridão, porque ele diz, a noite tem uma duração, mas através de uma decisão você decide. Ou permanece na noite, ou você sai para a luz, ou você vem para esse dia. E como Nervan falou, quando a gente está seguindo na luz, quando a gente está no caminho, vai haver desafios, vai haver obstáculo, mas a gente só contorna e permanece no caminho, não vai para atalhos, permanece no caminho, porque a alegria do Senhor é nossa força. Em meio à guerra, em meio às situações, a conflitos, a gente está dando glória, né? A gente confia no Senhor. Então, a voz de Deus, o poder potente de Deus é poderosa para ressuscitar. Então, se hoje você está diante da cova, diante de uma situação difícil, creia que o Senhor é poderoso para te ressuscitar, para tirar dessa noite escura e te levar para um amanhecer. E é permanente, né? O princípio da felicidade. E aí eu pergunto, vocês creem que a felicidade tem uma fórmula? Eu basicamente, Você crê, André? Para mim, a fórmula é o próprio Jesus. Próprio Deus, né? É essa felicidade, quando a gente determina esse princípio de felicidade para a nossa vida, a gente sim, né? Mas Deus nos concede uma porção, né? Ele tem o controle de tudo. A gente não escolhe os pais que a gente vai ter, a gente não escolhe a forma física que a gente vai ter.
Isso é escolha total dele. Mas ele coloca uma porção, tá aqui o livre-arbítrio na tua mão, filho. Então ele Sim. já nos concede tudo. E aí ele nos dá uma grande porção, que é responsabilidade 100% minha, de decidir estar com ele ou não, de permitir que ele me ressuscite, que ele me faça uma nova criatura, que ele me transforme ou não. Isso ele entrega total para mim, né? Então, é muito assim, nós, como na nossa carnalidade, a gente precisa de algo palpável, né, para a gente compreender e exercitar. Então, eu gosto muito assim, se a felicidade tiver uma fórmula, para mim seria essa total confiança em Deus, eu creio na sua onipotência, onisciência, onipresença, né, porque Ele habita em mim. Então, digamos assim, 50% Deus me fez, Deus me deu saúde, então eu sou responsável por manter tudo que Ele me dá, a dádiva de vida. Eu sou responsável por cuidar. Imagina se eu for inconsequente, atravessar de qualquer jeito, eu vou perder isso. Então a gente é responsável por manter o que Ele nos dá e ampliar, né? Então, digamos, 50% Ele diz, filha, tá feito. Tudo tá feito, mas eu tenho que tomar acesso, né? Então eu tenho uma boa parte aqui na minha mão, eu decido, sim, né, estar mais na presença. Então eu coloco 40% está aqui, 100% comigo, das minhas decisões, das minhas escolhas. E tem uma parte que a gente não tem controle, né, que são circunstanciais, que é a forma ali onde Deus ainda, porque Ele sim é supremo, Ele me dá uma parte de livre-arbítrio, mas ainda assim Ele é supremo. Imagina que muitas das vezes na minha decisão eu digo, Senhor, né, eu ouvi até um pastor, ele falando, muito jovem, e ele disse, e ele tem essa missão de ir lá no presídio e pregar para os presidiários. E ele disse que sentiu no coração dele que não era para ele ir aquele dia. E aí ele resistiu e disse, não, mas eu vou. Talvez seja coisa minha. Então, olha só como é a voz de Deus. A gente está ouvindo, atento à voz de Deus. E aí ele ficou, mas será que é meu corpo que está com preguiça e eu não quero ir hoje? Eu vou. E o Senhor já tinha avisado para ele não ir aquele dia. Então, ele pegou a moto, se dirigiu e foi. E aí Deus vem com aquela forma circunstancial e fez o pneu da moto furar no caminho. Ele disse, filho, eu já te disse, você está com desobediência, mas assim, tem um coração tão ligado a Deus que Deus usa a circunstância ainda. Igualmente nós muitas vezes queremos ir para um lugar e não dá certo. É o agir de Deus ainda assim conosco, no nosso livre-arbítrio. E aí ele voltou para remendar o pneu e disse, realmente eu não vou hoje. E naquele dia houve uma rebelião no presídio. Então, sabe, Deus tem o controle, Ele nos dá uma boa parte, mas Ele ainda usa, assim, as circunstâncias para te favorecer, sabe? Ele diz, filha, você decide, o poder está contigo, você decidiu, mas não era isso que é para você decidir. Eu vou desviar aqui, eu vou dar o meu para que você consiga entender. Então, eu coloco muito isso de forma palpável. 50% Deus já determinou, eu não escolho o país que eu nasci, eu não escolho minha forma física, eu não escolho, isso é total com Deus. 40% é o que eu escolho, é o que eu decido para viver hoje. Então, digamos que somando, totalizando isso tudo, seria ali os 100% de felicidade, que é um princípio, né? Ele não muda. Eu sou feliz e ponto. Né? A gente tem que crer que mesmo com as circunstâncias, mesmo com as adversidades, com o problema, eu ainda assim dou glória a Deus, eu ainda assim sou feliz. Em meio à tristeza, em meio ao deserto, a gente declara, eu sou feliz. Senhor. Sou até estranho para quem não entende. Sou estranho. Você tá porque você tá passando ali por uma dificuldade, aí a pessoa vem querer te acalentar e você não estou bem, assim, não tô. Embora eu esteja passando por isso, tentando, isso vai passar. Meu coração tá alegre, sim, porque eu sei que isso tem um propósito. A pessoa fica olhando assim, parece que você está desmerecendo, parece que você tem que superar o problema e desmerecer quem viu que o problema acontecesse. Eu não faço nem questão, posso ser a extraterrestre, tô nem aí. Mas realmente, assim, eu acho que a maior grande dor que eu tive do meu tempo com Jesus antes dele, eu era a dor em pessoa, aquela, sabe? A alegria não existia. Mas assim, da minha conversão para cá, minha única grande dor realmente foi a perda do meu pai. E assim, na hora, o impacto foi questionar Deus, sabe? Na hora, assim, o impacto foi questionar Deus. Por que ele? Por que dessa forma? Por que uma pessoa tão boa morrer
de uma forma tão trágica. Mas, assim, foi aquele impacto, foi aquele momento. Foi só no impacto mesmo da informação, sabe? Da notícia. E, assim, e eu fiquei assim, né? Questionei, chorei. E quando passou daquele momento, não foi com dias, não. Foi quando passou aquele impacto da informação, meu coração se tranquilizou. Embora eu estivesse sentindo a dor, sabe como é? Um negócio assim muito punk, muito estranho. Porque, embora eu estivesse sentindo a dor, eu estivesse dilacerada, assim, nunca mais eu vou ver, né? Foi embora. Mas era uma paz ao mesmo tempo. Foi eu que levei, foi eu que recolhi, estava pronto, tinha que ser desse jeito, ele não sofreu, era uma coisa assim que ficava muito latente dentro de mim. E aí parecia estranho, né? Aí o povo fazia assim, não, Deus tá se fingindo de forte, ela uma hora vai desabar. Não era se fingindo, não estava me fingindo, de jeito nenhum. Chorei. É a presença do Senhor, né, Débora? Era um negócio assim muito mais forte, que me estava me dando força. Totalmente contrário de uma outra experiência que eu tive, que não tem nada a ver com dor, eram experiências assim, de fazer coisas na carne mesmo, sabe? De querer curtir a vida, viver a vida adoidado, sendo doida mesmo. Aí eu já convertida e me achando com superpoderes, né? Porque na minha conversão, eu já contei aqui pra vocês, eu não fui discipulada, não teve ninguém que ficasse ali falando, eu não ia pra igreja, não, eu não acreditava em Deus. Mas tinha uma pessoa que sempre falava ali uma palavrinha, outra, e que eu amava essa pessoa. E minha conversão veio através, Deus usou ela, uma palavra dela, e teve encontro comigo dentro de um quarto. Eu, no fundo do abismo, eu estava aqui, ó, batendo na porta da sepultura. E ele foi lá e me resgatou, me deu fôlego de vida novamente. Então, isso me fez, na minha ignorância, acreditar que ali eu tinha superpoderes, né? Nada me atingia, nada me abalava, eu podia fazer tudo, porque Deus me deu, tipo assim, ele me deu tudo e eu não soube usar tudo que ele me deu. Porque ali, quando eu renasci, eu já renasci com dom de línguas, com visão. Ele me deu tudo ali naquele momento, me apresentou um mundo. Ressuscitou, né? Exato. Igualmente ele chama Lázaro, sai para fora, Andréia, né? Ali houve uma nova... Literalmente ele me ressuscitou. Então mesmo, deu de volta a batida do meu coração, o meu pulsar. E aí eu ficava, tipo assim, não era consciente, mas tipo, eu me achava super poderosa. Super poderosa minha, de vir no mundo, de curtir a vida, né? Aí, assim, fraquejei, sabe? De um jeito que eu dizia assim, meu Deus, por que isso aconteceu? E tão natural, mas por quê? Porque eu perdi, mas eu não busquei a Deus. Eu achei que ali eu tivesse protegida e pronto, era isso para mim. E aí, olha, aí é quando entra, né? Embora eu convertida, eu estava buscando a verdade como eu buscava antes. E não é. É um processo, né? A gente vive constante no processo. E tem muito a ver aqui com o Salmo 31, onde o salmista diz assim, ó. Faze-me sair da rede que me puseram, pois tu és o meu sustentador. A ti encomendei o meu espírito. Porque quando a gente se converte, a gente está entregando ao Senhor. Eis-me aqui, me molda. Então o Senhor, ele vai agir em nós. Ele vai nos mostrar e ele sonda o nosso coração. Embora você estivesse numa situação difícil onde diz, né? Eu também já estive, né? Eu tive essa ressuscitação, né? Nós três. Então é o processo. Todos nós, quem ainda não passou no deserto, ao se converter, minha irmã, pode ter certeza, porque quando Jesus, ele próprio se batizou, o Espírito Santo conduziu para onde? Ao deserto. É nesse deserto, é nesse momento de morte, onde é só você e Deus, onde a gente vai colocar nossa súplica a Ele, onde ninguém mais vai entender a dor da nossa alma. Então é só você e Ele. Então é nesse momento, quando Ele diz aqui, eu a ti encomendei o meu Espírito. A gente tem certeza que ali vai ser o fim. Quem nunca passou por isso, dizer agora, acabou. É o fim. Mas você está consagrado. Isso chama-se a consagração. Né? Quando a gente está consagrado a Deus, separado, pode até moer, pode doer.
mas ele faz um vaso novo. É porque ali ele está nos moldando para que a gente dê a glória a ele, para que a gente hoje esteja aqui contando os nossos testemunhos, como a gente conta. Por quê? Faz parte do processo, ele vai te levar para o deserto, ele vai ficar no seu íntimo, é só você e ele. E aí, a solução está aqui diante de você. Você escolhe confiar ou você escolhe para a sepultura. A gente vê aqui em caso de reis lá de Israel, né, aqui de homem, que são tão orgulhosos, tão pela carne, por si próprio, eu é que consigo, eu é que tenho que conseguir, que preferem perecer, preferem descer a cova do que confessar, do que encomendar o Espírito ao Senhor. Pode fazer, Senhor, a tua obra. Então, quando a gente permite isso, a gente veio da ação de graça, né, contando esse testemunho. Verdade. E esse salmo, né, ele fala aqui, né, logo no início, né, inclina teu ouvido a mim, livra-me rapidamente, ser minha rocha forte, uma casa de defesa para me salvar, porque tu és minha rocha e minha fortaleza. Portanto, por causa do teu nome, lidera-me e guia-me. A gente tem que colocar nossa confiança no Senhor. A gente precisa entender que é nele que nós temos que estar plantados, que é nele, que é a rocha, sabe, poderosa. Eu não sei se eu já contei aqui, eu creio que não, mas uma vez eu estava assistindo uns vídeos de esqueci o nome dele, de um rapaz na internet, e ele estava acho que na Tailândia, se eu não tenho muita certeza, onde houve toda aquela tragédia, né, que veio de tsunami, devastou tudo, enfim. E aí ele falou, eu estou sentado aqui, aí ele mostrou, né, ele estava de frente para a praia, aonde chegou aquilo e houve toda aquela devastação. Aí ele virou e falou assim, e eu lembro da época dos fatos, e você olha tudo em volta, que teve tudo ser reconstruído, e muita coisa ainda está sendo reconstruída, por quê? O mar levou tudo, né? A destruição, foi uma destruição, uma devastação total. Mas deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Aí ele vira a câmera e mostra as montanhas, as rochas. Ele fala, ali o mar não tocou. E assim nós temos que ser firmados na rocha, porque tudo que acontece, pode passar um tsunami, um terremoto, um maremoto, que a rocha ela vai estar firme. E assim nós temos que firmar nossa vida na rocha. E quem é a nossa rocha? A nossa rocha é o Senhor. A gente tem que ter esse discernimento, né? De que tudo na vida pode ser abalado, todas as estruturas podem ser levadas, menos o nosso firmamento no Senhor. Porque ali a gente vai estar seguro, por mais que tudo aconteça, né? André, você falou que você é intitulada alienígena, eu também sou, cara. E de vez em quando, antes eu questionava, eu falava, gente, não é possível. Será que eu sou insensível? Será que tem algo de errado comigo? Mas não, é porque tem algo de errado nas pessoas que não colocam a confiança no Senhor, não deixam o Senhor trabalhar na vida delas, né? Então, quando você passa por um período de dificuldade, de turbulência, mas você está com o Senhor, tudo do lado de fora pode estar devastado, mas o seu coração está guardado, a sua vida está guardada no Senhor. E aí as pessoas não entendem, né? Assim como eu não entendia também, durante muitos anos, aquela questão que fala, né? Da paz que excede todo entendimento. Porque realmente excede. Não tem nada que te entenda no caso da perda do pai, de uma mãe, do filho. A gente não explica, né, Ivan? A gente não consegue explicar, é só sentir mesmo. É você descansar literalmente nos braços do Senhor. E aí as pessoas que ainda não chegaram, gente, e a gente ora, né? E a gente ora, e a gente pede, a gente entrega a vida de todos vocês, né? E das pessoas, principalmente que estão ao nosso redor, para que eles cheguem também nesse entendimento. Porque, gente, sabe, viver uma vida adoidada por aí, eu já vivi também, é legal, enquanto está tudo legal. Mas viver uma vida na presença do Senhor, viver uma vida debaixo do favor do Pai, não tem
explicação. É sublime, né? Eu acho que somos as filhas pródigas, né? Quem não viveu quer viver essa experiência, mas aí quando a gente já tem vivido, até para a gente ter discernimento, né? Ter entendimento de que isso não faz sentido, e faz porque eu já vivi. Então, a presença do Senhor, ela é sublime. E assim como tem os filhos que têm que ir lá para saber e comprovar, e tem aqueles, né, que igual o filho pródigo foi, o irmão mais velho ficou lá, nasceu lá e preferiu ficar, ele não quis experimentar as coisas do mundo. Glória a Deus se você não precisar, se você aprende através da sabedoria, das experiências do qual a gente diz. Lá é coisa momentânea, não faz sentido. A presença de Deus é que nos concede a eternidade, é essa plenitude constante. Né? E lá se corre risco, né? Está aqui até o versículo 20, ele diz assim, e mais, o que provoca o mundo? Vamos aqui o versículo 11, que ele diz assim, ó, vim a ser causa de escárnio para os meus vizinhos. Então, versículo 11 do capítulo 31, do Salmo 31. Então, quando a gente está diante do mundo e o filho pródigo sai dessa proteção do pai, olha o que acontece. Vim a ser causa de escárnio para os meus vizinhos, motivo de terror para os que me conhecem. Os que me veem na rua me rejeitam, né? Porque, de certa forma, quando a gente está o filho pródigo, o que aconteceu? Fez coisas que não devia, gastou, passou uma humilhação desnecessária, né? É desnecessário você viver isso lá fora. Então, ele diz, estou esquecido por completo como morto e vim a ser como um objeto inútil. Pois escutei a zombaria de muitos enquanto tomaram conselho junto contra mim, tramando tirar minha vida. Então, estar fora da presença do Pai, a gente corre muito risco, porque o mundo jaz do maligno. E ele veio para roubar, matar e destruir. Então, se você está vulnerável lá, imagina você que tem uma criança, seu filho. Você solta ele só aí, mundo afora? Não solta. Assim somos nós. Deus quer ele na nossa presença. Ele nos quer na presença dele, sob proteção dele. E quando estamos com ele, nós temos proteção, provisão, tudo do qual a gente precisa. Mas se a gente decide estar fora da casa dele, da proteção dele, ele nos dá esse livre-arbítrio. É a nossa parte de cooperar com ele, de decidir estar com ele ou não. Ele diz, filho, a porta está aí, está nas suas mãos, você que escolhe. Eu não o obrigo, eu não o oprimo para fazer isso. A decisão é única e sua. Então, a gente tem que ter essa total confiança. Aí ele fala no versículo 20, do tumulto dos homens, o oculte na proteção de tua presença. Dá contenta os ocultos sob tua sombra. Então, quando estamos, né, fala-se que ninguém mexe com o ungido de Deus, porque ele é o nosso protetor. A gente não precisa levantar contra a pessoa, porque nós somos filhinhas protegidas, amadas, filhinhas de papai. Então, é isso que nós temos diante dele. O Pai, eu digo que agora... Então, essa é a promessa sublime de Deus para nós. Eu falo que nós somos filhas amadas. Eu falo que eu sou a mais amada. E agora eu estou me sentindo mimada. Podendo exigir, diz paizinho querido. Imagina que nós, né, quando o filho obedece, quando o filho é amoroso, ele nos pede e a gente já está logo ali, fazendo de tudo para realizar. Então Deus se alegra quando a gente diz, eu estou em tua dependência, Senhor, eu estou total na tua presença. Então, aqui ele fala exatamente isso, do mundo, né? Da gente sair para lá. E o lado de lá não é legal. E a gente sabe que o mundo vai de mal a pior. O mundo vai de mal a pior. Ele jaz do maligno. Mas através de minha decisão de viver essa paz a qual excede o entendimento, eu sei que eu estou debaixo da proteção dele. Ó, ele diz, do tumulto dos homens, oculte na proteção de tua presença, ou seja, em meio a esse tumulto do mundo de mal a pior, nós estamos protegidos, né? Da contenta, ele oculta nós dessa sombra do mal. Ele está nos ocultando de toda a situação. Eu já tive situações de estar em meio caos e sentir assim que Deus me fez invisível diante daquela situação. Eu já tive uma experiência assim que eu disse, mas como? E eu digo, é o poder de Deus. E aqui a palavra nos diz que ele nos oculta em meio aos tumultos. Ele nos protege em meio ao tumulto. Porque nós sabemos que são formas circunstanciais. A gente está no mundo.
estou na presença de Deus, isso é uma energia espiritual. Eu estou consagrada, que ele falou no versículo, né? No início ele diz, faz-me sair dessa rede, porque eu encomendei o meu espírito a Deus. Então essa é a importância de eu me consagrar todos os dias. Senhor, eu consagro o que sou e o que faço, e eis-me aqui, seja conforme a tua vontade. Vai haver situações que nós vamos estar em lugares que não deveria, mas foi circunstancial. Deus ainda assim vai nos proteger. Então não receie de estar em um lugar que muitas vezes pode ser temeroso. Se Deus enviou para você estar, esteja e confie, porque Ele vai te proteger. E a palavra diz, Ele vai te proteger, ocultar diante do tumulto. E Ele vai dar contenta, Ele oculta sobre a sombra dele. Então, são experiências, é o poder precioso da palavra. Eu já estive em situações assim, que eu disse, como que eu fiquei ocultada? Como que a situação não me viu? É o poder de Deus, é eu estar consagrada a Deus, encomendei meu espírito a Deus. E Ele é dono de todas as coisas. Ele mostra, Ele desmostra, Ele te cobre, Ele te protege, Ele oculta, Ele te revela. Né? Então, Deus usa multiformas. E eu disse, uau. Então, a gente não tem que buscar poderes. Né? Fala... Gente, o poder de Deus é sublime. Essa é a promessa sublime de Deus. Então, jamais saia da presença dele. Jamais queira viver essas experiências do mundo. Se você já viveu, você pode comparar, que é um prazer até momentâneo, mas que te dá um risco, que te deixa vulnerável. E se você ainda não foi, não vá, porque realmente não faz sentido. A gente vive coisas extraordinárias na presença do Senhor. O prazer de estar assim nesse momento é algo incrível. O versículo 24, ele fala até assim, ó. Esforçai-vos e conforte o vosso coração, todos vós que colocais a vossa confiança no Senhor. Então, esforça. Exige esforço. Se a pessoa disser que é fácil, porque nós, ainda assim, estando no caminho, há momentos que a gente tem desejos da carne e que resiste, que ora até a Deus. Eu, pelo menos, quando estou nessa tentação, eu oro a Deus. Eu digo, Senhor, eu por mim mesmo, eu poderia até cair, mas me reveste da tua graça, porque somente o Senhor vai me livrar dessa tentação agora. Então, ele diz, esforça-te e conforta o teu coração. Quer dizer, acalma a tua alma. Acalma a tua alma. Todos vós que colocais a confiança no Senhor. Então, a nossa confiança tem que estar total no Senhor, porque Ele nos livra, Ele nos reveste de força para resistir. Essa é a promessa sublime de Deus. Nele nós somos mais que vencedores. De palavra viva. Amém. E para encerrar o nosso estudo de hoje, a porção abundante de hoje, o Salmo 32, que fala da felicidade do perdão. O perdão, então tem aqui 7 salmos poderosos que ele fala dessa mensagem do arrependimento. É esse capítulo 32, o 6, o 38, o 51, o 130 e o 143, ele fala forte disso, né? Desse perdão. E ele diz assim, feliz é aquele a quem tem sido perdoado da sua iniquidade, cujos pecados têm sido cobertos. Quem é que cobre o nosso pecado? Não é nossas explicações, não é os nossos argumentos. Eles até explicam, mas não justificam. O nosso remidor é o próprio Jesus, o sangue que nos lava, né? Quando a gente está diante dele, ele que nos remete, né? Nos dá esse poder. E aí ele fala que cobre todos os nossos pecados. E imagina que a pessoa, quanto mais perdoada, mais ela ama a Deus, mais ela tem testemunho para dar a Deus, né? Sim. E aí, no 3 aí, ele fala, quando eu mantive o silêncio, meus ossos envelheceram por meio do meu bramido todo dia. E aí, ele segue, né? Dia e noite tua mão foi pesada sobre mim. Aí no 5 ele fala, eu reconheço o meu pecado diante de ti, e a minha iniquidade eu não escondi. Eu disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Ou seja, é preciso confessar, é preciso falar, é preciso abrir a boca, é preciso se prostrar diante do Senhor. Porque tem gente que também fica, não, o Senhor conhece meu coração, não preciso falar nada. Ele já sabe de todas as coisas. Não, você tem que confessar, você tem que reconhecer. O Senhor, ele te limpa, ele te lava, né? Como a gente sabe, o nosso valor é o valor do sangue derramado na cruz.
Mas você precisa confessar. Você precisa abrir a sua boca e confessar ao Senhor. Da mesma forma, confessar os seus pecados, da mesma forma, confessar que Ele é o seu único Salvador. Que Ele é é aquele que te sustenta, na qual você deposita toda a sua confiança. Então, não adianta achar que, não preciso, precisa. Isso eu penso assim, que eu já tive também vergonha de expor minha parte ruim. Morria de vergonha, porque eu queria ser a boazinha, né? Aí, Mas, aí com me envolvida nesse processo, né? De você querer realmente ser o que Deus lhe fez para ser, eu digo o quanto que a gente. Porque assim, ainda tem coisa que eu lembro, tem coisa que eu esqueci. Eu fiz que eu esqueci. E aí, quando sim, tem a minha memória, eu faço questão, eu digo, Senhor, eu sei que isso já está lançado no mar do esquecimento, pelo tempo que fez, pelo como eu me relaciono contigo, mas me perdoa por ter tido aquele comportamento, por ter falado, por ter pensado, por ter desejado. Porque sim. coisa não, mas desejar coisa ruim eu desejava, viu? Quando eu tava com raiva da pessoa. Putz, eu era covarde, não dizia na cara não, mas nos meus pensamentos, aí eu digo assim, me perdoe, porque, né, eu fiz aquilo. E eu faço questão de expor, porque isso eu tiro de mim realmente, literalmente, eu tiro de mim. Olha, o que não vão, uma coisa assim muito comum, né? O homem tem a questão da pornografia. E não é só homem, não. Uma reunião que tava homem e mulher, eu fiz questão de expor mesmo. Eu disse, olha, gente, não é, se fala muito assim, isso para homem. Mas eu, como mulher, eu vivi, hein? Eu vivi, e aí achava que, assim, tava tudo certo, porque o que se faz escondido, né, dos outros, a gente acha que tá ali, tudo certo. E Deus. E o nosso espírito, como contrito. E quando você bota isso pra fora, que você literalmente você tá arrancando de dentro, tá jogando assim, ó. Não basta só você falar, pedir perdão. Minha experiência, né? Só falar no meu secreto com Deus e pedir perdão. Não, pra mim, não. Quando eu exponho, eu realmente tiro aquilo. Parece que eu saiu de mim. Não, Sou livre, aquilo, sou livre. não sei, o acusador não vem mais na minha mente dizer, ah, isso. Não, meu filho, não tem nada escondidinho, não. Tá tudo aí, às claras. Exatamente. E isso, como isso é importante, como isso fortalece o nosso espírito. Como isso fortalece. E aí a gente vê, não fortalece só na gente, como contribui para outras pessoas. Porque quantas pessoas que não têm, né, alguma coisa que guarde, como fala aqui, né? Que os ossos. Cadê? Me perdi. Ó, quando eu guardei em silêncio, envelheceram os meus ossos. Vê, porque você fica se comendo, você fica castigando, você fica se martirizando. E o acusador, ele só quer isso, que você tenha alguma coisa escondidinha que tá ali no oculto, que você seja omissa àquilo, para poder ele destruir por dentro. Porque o plano dele é o quê? Fazer com que a gente não viva o nosso propósito. E aí ele vai Isso. o quê? E a culpa impede, né, Deia? Nossos erros, nossas falhas, é isso que ele vai usar. E quando você bota isso, joga isso pro mundo, tanto vai ajudar outras pessoas, né? Porque a pessoa vai se identificar. Ah, menina, eu também fiz isso. Se ela conseguiu passar por isso, a coragem de estar falando, eu também posso. Se torna, você vê que ali no seu semelhante, né? Você vê, encontra semelhança e você encontra força. Porque eu encontrei assim também, né? É muito importante esse negócio de não guardar. Não guardar. E a gente tem que procurar essa confissão, né? Procura uma amiga que seja ali confidente, confessa, ora junto, porque ali sim Deus já perdoa. Não é obrigatório ter um sacerdote para fazer essa confissão, né? Então, confessar mesmo ali em voz alta diante do Senhor também, se você não tem essa pessoa de confiança, porque é a sua intimidade. Então, exige ter uma pessoa de confiança, porque fala onde dois ou mais
né, ali, porque como que a gente confessa algo com outra pessoa, né? Fala que o próprio Espírito, ele testemunha, né? Mas quando a gente está ali em 2 ou mais, Deus se faz presente. Então, a importância de ter essa pessoa de confiança para que haja confissão. Isso é muito importante. E aí ele encerra aqui no capítulo 10, no versículo 10 e diz: muitas são as dores do iníquo, mas o que põe sua confiança no Senhor, o amor o rodeará. E o amor de Deus é que nos dá o perdão. Imagina que o amor de mãe é capaz de perdoar um filho, e o de Deus, que é o amor ágape, é um amor supremo. Então, aqueles que colocam, né, até Provérbios fala isso, que a dor nos ossos, ela é exatamente isso, de uma culpa escondida, de um remorso, de um arrependimento contido. Então, busca confessar e liberar isso para alguém, seja qual for essa dor. Porque quando você solta, você se livra, você esquece até isso. Todas nós, eu creio, cada um aqui tem algum oculto que você pensa, não, eu fiz escondido, ninguém viu, mas a sua mente está lhe condenando. Então, confessa, se livra desse fardo hoje. E aí o Senhor diz no versículo 11, ele diz: regozijai-vos, ó justos, e deleitai-vos no Senhor. Dai-lhe louvor, todos os de coração íntegro. Isso é um coração íntegro, é eu reconhecer que eu sou imperfeita. O justo não quer dizer que ele é sempre maravilhoso. Ele se afasta do mal. Ele busca, mas pode cometer. Então, onde há pecado, transborda a graça, né? Quando a gente dá esse testemunho, é porque está transbordando a graça. Deus vai exaltar diante dessas falhas. E é isso, essa mensagem poderosa de hoje. Ideia, gratidão aí pelo testemunho, porque a gente sabe que como ser humano, nós temos 2 forças motrizes que direcionam a nossa mente. É da carnalidade, é a nossa sexualidade e a intelectualidade. Então, a importância da gente equilibrar essa energia sexual, né? Vai ser uma das próximas mentorias do qual a gente vai falar, vai ser sobre essa sexualidade para o lado sagrado, porque nós temos que ter, como que eu vou equilibrar essa energia? Eu tenho que conhecer. Então, é importante a gente buscar, sim, esse equilíbrio, porque isso, demasiadamente, vai gerar isso, vício em pornografia, olhar para a mulher do próximo e desejar, olhar para o homem do próximo e desejar. Isso é energia desequilibrada. Então, no Senhor, isso é muito sagrado, né? Afinal, é um dos 3 deleites da vida. A presença do Senhor, o deleite à mesa e o deleite matrimonial. Então, Deus nos dá isso como presente. Basta que a gente decida trazer isso para o lado sagrado. E Deus vai fazendo a obra perfeita, né? Ele age sempre perfeitamente. Gratidão. Vamos, você faz uma oração para a gente encerrar esse estudo poderoso de hoje. Amém. Gratidão. Gratidão, meninas. Senhor, Deus amado, o Senhor que está aqui conosco, assim como 1 ou 2 estiverem em sua presença, Senhor, ali também o Senhor estará. A Te rendemos graças, ó Pai, por este dia, por este momento, pela Tua palavra. Porque a Tua palavra é o que nos alcança. A Tua voz ecoa por toda a eternidade. Tua palavra nos traz tranquilidade, nos traz a paz, nos traz o amor, Senhor. Através de todo o tempo, Tu demonstras quão grande és Tu. Quero Te agradecer, Pai, pela vida de cada uma aqui, pela vida do André, pela vida da Laís, pela vida de todas as mulheres que sempre estão aqui dispostas, Pai, se colocando à disposição de elevar o Teu nome, de glorificar a Tua presença. Quero render graças, Senhor, também pela vida de todas as pessoas que sempre estão aqui conosco, sempre estão ouvindo a Tua palavra, buscando esse entendimento. Que o Senhor possa estar presente na vida delas, Pai. Que o Espírito Santo possa estar em cada lar, fazendo a transformação da mente dessas pessoas e principalmente do coração. Que elas possam ocultar, abaixar o volume das vozes do mundo, para que a sua voz possa ser ouvida, Pai. E te rendemos ainda, Senhor, pelas nossas vidas tão perfeitas e por Tu ter nos dado o entendimento, Pai, de que não adianta apenas nós termos a comunhão contigo, mas nós precisamos abrir a nossa boca e levar para o mundo. Obrigada, Pai, mais uma vez, pelas misericórdias que o Senhor renova todas as manhãs, para que saibamos que a nossa alegria está em Ti,
que a nossa força está em Ti. E nós depositamos, Senhor, a nossa confiança em Ti. Porque Tu és a nossa rocha, hoje e para todo sempre. Agradecemos, Te glorificamos, Te exaltamos como filhas, Pai, no poder de filhas amadas que o Senhor nos deu. Pedimos em nome do Seu Filho amado Jesus, que esteja conosco, hoje e por todo sempre. Amém. 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 Poderoso. Gratidão, meninas. Um beijo enorme. Um dia maravilhoso na presença do Senhor para todos vocês. Excelente final de semana. Dia do amor, né? Tá chegando aí, dia dos namorados, então vamos nos deleitar, desfrutar desse dia. Te amo, minha amada. Você é muito amada. Deus está preparando uma bênção. Amém.